confia no Senhor e Ele tudo fará. Vamos dizer juntos: confia no Senhor e Ele tudo fará. Pai do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos mais uma vez, desta vez para falarmos acerca de um assunto muito interessante que diz respeito a cada um de nós. Já vamos começar pedindo aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Josué. As Bíblias não são todas iguais, mas está aí à volta da página 300, mais ou menos. Livro de Josué, no capítulo 3. Traz uma história muito interessante. Fico pensando, por que será que Deus quer essas histórias na Bíblia Sagrada? Esse acontecimento já acontecia há tantos anos. Nem tão pouco havia portugueses naquele tempo. Por que é que agora nós estamos falando nisso? Vamos falar acerca do assunto e a resposta vai ser ouvida automaticamente. Por que é que estamos falando nisso? Josué, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6 e depois vamos dar um saltinho ao verso 14 do mesmo capítulo. Já todos abriram? Muito bem. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão. Ele e todos os filhos de Israel e pesaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes do povo passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui a arca. Haja, contudo, distância entre vós e a arca, como de medida de 2.000 côvados, 900 metros mais ou menos, quase 1 quilômetro. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega e da primavera. Verso 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe de uma certa cidade de Adão. E as águas que desciam para o mar das Campinas, que é o mar salgado, o mar morto, fartavam de todos e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos, meu Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra e como ela fala aos nossos corações.
Pai Santo, Deus de amor, eu te peço pelo que fala e por aqueles que ouvem, Senhor. O teu Espírito console, anime e instrua a cada um de nós a melhor te servir e seguir. Nós confiamos, Senhor, que nos vais ajudar explicando isso e vais abençoar a cada um de nós, porque nós clamamos e adoramos-te, Senhor, no nome santo de Jesus. E os irmãos dizem, amém. Eu não ouvi os amém dos irmãos. Os irmãos querem dizer amém? Ok. Muito bem. O título da nossa palavra, da palavra de Deus que estou trazendo hoje, é atravessando o nosso Jordão. Vou repetir. Atravessando o nosso Jordão. Estou atravessando. Cada um dos irmãos está atravessando. Antes de tudo, o que é santidade? Santidade e santificação é separação de tudo que não é de Deus. Tudo que não é de Deus só atrapalha a vida dos filhos de Deus e também a vida da igreja. O propósito desta mensagem é encorajar a igreja que me está escutando e não só, a enfrentar os obstáculos pela fé, principalmente neste começo do ano. Josué 3,5 está escrito, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Jordão, o nome, o termo Jordão, significa descer, aquele que desce. Na realidade, eu não me quero alongar com isso, mas só um pouquinho para os irmãos terem uma ideia. Realmente, este rio desce muito. Ele nasce nas montanhas de Golá. Ele nasce nas montanhas de Golá. No norte de Israel, Líbano, Síria, naquelas regiões de ali, Jesus visitou essas áreas quando esteve aqui nesta terra. Ele nasce ali o rio e vai desaguar no Mar Morto. O Mar Morto está a cerca de 300 quilômetros em uma linha reta, desde esse lugar que ele nasce até chegar ao Mar Salgado, que é o Mar Morto, que está 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais fundo do planeta, é o lugar mais fundo da Terra. Aparentemente, segundo os estudiosos, é o lugar onde estava Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu naquele tempo. Quer dizer, a destruição foi tão rasa que aquele lugar tudo fica baixo, 400 metros abaixo do nível do mar. Isso quer dizer que ele não desagua nada da água que cai lá do Jordão. Ele não escorre para parte nenhuma, não tem para onde. Ele está num covão enorme. É bom nós sabermos isso, porque isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Eu penso que é um dever nós termos algum conhecimento disso. Mas eu vou deixar o rio já onde ele está e vamos continuar. Ele representa o último, quer dizer, o Rio Jordão não é apenas um rio, não é só um rio. Ele, o rio, representa o último obstáculo entre Israel e a terra prometida, Canaã. Israel agora acabou de chegar ao Jordão. Do outro lado está a terra prometida. A terra prometida foi prometida por Deus a Israel, o antigo Jacó. E agora Israel está ali para atravessar o Jordão no tempo, na época em que ele mais transbordava. Quero que os irmãos ponham isso na sua mente para perceber o que se vai seguir a isso. Sabeis porquê?
Agora, eu não estou falando de Israel e nem do Rio Jordão que está em Israel, na terra de Israel. Eu estou falando para os amados irmãos, porque todos nós temos um Jordão na vida. Estamos atravessando, vamos atravessar. Mas olha para Deus. Deus é fiel. Ele vai te ajudar a passar o teu Jordão. Estás na frente de um Jordão, ou na beira de um Jordão, para atravessares o rio, o Senhor sabe. Confia no Senhor, Ele vai te ajudar. O povo de Israel já havia atravessado o deserto, vencido batalhas e aprendido a depender de Deus. Como nós, igreja, já temos também muito conhecimento acerca de Deus, mas ainda havia uma dificuldade antes do cumprimento da promessa de Deus. Era uma promessa, a terra prometida foi prometida, sei lá, uns 400 anos antes disso. Levou tempo para chegar, mas chegou. A promessa de Deus que era entrar na terra prometida. Canaã. Canaã significa, só para os irmãos saberem, Canaã significa terra baixa. Assim, agora vamos para o nosso assunto. Deixamos de falar agora no que falei mais. Assim acontece conosco, igreja, no início do ano. As promessas continuam válidas. Os planos existem, mas há sempre um Jordão para atravessar. Medo, limitações, incertezas, desafios se levantam como barreiras. Mas Deus é grande, Deus é maior do que essas barreiras. Deus é maior do que tudo isso e quer e pode ajudar-nos como fazer, como ajudou o povo de Israel. Israel, de certo modo, é um protótipo. Esse protótipo quer dizer que é uma coisa que existe para demonstrar outra coisa. O povo de Israel está aqui para tipificar uma igreja que haveria de aparecer, um povo de igreja que haveria de aparecer mais tarde. É um protótipo, é uma coisa que nós fazemos para dar ou para mostrar uma ideia de uma coisa importante que vamos fazer. Por exemplo, alguém me pedia para fazer um alto-falante desses. E eu fazia depressa uma coisa qualquer com um papelão, mais ou menos, para dar uma ideia como é que se fazia, como é que iria ficar. O povo de Israel é isso, ele estava tipificando a igreja gloriosa do Senhor Jesus. Por isso, tudo que está aqui pertence à igreja também. Por isso, eu arranjei isso como título, Atravessando o Nosso Jordão, as nossas dificuldades, os nossos problemas, etc. É isso que Josué, no capítulo 3, nos ensina, que Deus não remove ou não tirou o Jordão, antes pelo contrário. Deus nos ensina como atravessá-lo. Presta sentido. Esse Jordão significa as dificuldades da nossa vida. Deus não retirou o Jordão de lá. Deus ensinou como atravessar o Jordão. Os irmãos acabaram de ouvir a introdução da mensagem do Senhor para nós hoje. Na pregação de hoje, aprenderemos verdades espirituais e fundamentais para atravessar o nosso Jordão, como fez Israel. Primeiro ponto, exige preparação espiritual. Josué 3:1, nós já lemos. Essa preparação é santificai-vos. Irmãos, o problema da igreja é esse. Santificai-vos. Eu pensava que era Deus que nos santificava. O que é que os irmãos pensam acerca disso? Santificai-vos, somos nós é que devemos santificar.
Não podemos fazer por nós. Temos vários meios pelos quais podemos usar, chegar a Deus, clamar a Deus, orar a Deus, para nos ajudar a santificar. Olha lá, estás olhando para mim, olha bem para a tua vida, porque há um que está vendo tudo que eu faço. Tudo que nós fazemos. Que se faz à escondido, que se faz às claras, tudo. O Senhor quer dar vitória a cada um de nós e à Igreja. Cristo é a rocha. Primeiro ponto. Observai, antes do milagre, uma coisa. Deus trabalha em nosso coração. Deus não começa pelo Rio Jordão, pelo nosso problema. Deus começa pelo nosso interior, no nosso coração. O interior é que interessa, porque o interior é que transmite tudo para fora. Santificai-vos. Santificação é seguir ao Senhor. Santificação é a separação de tudo que é carnal. Nenhuma vitória acontece sem preparo espiritual. Segunda observação. A santificação cria esperança e fé em Deus. Josué afirma que Deus faria maravilhas no dia seguinte. A preparação vem antes do acontecimento. O Jordão revela se estamos prontos para avançar. Deus não permite a travessia ou aquilo que estamos querendo antes do tempo. Quando Deus chama a santificação, Ele está dizendo que o milagre está próximo. Então, cuida do teu testemunho e Deus cuidará de ti. Quem se prepara com Deus atravessa a dificuldade com mais segurança. Segundo ponto. Todo o Jordão é vencido quando seguimos a presença de Deus. Josué 3 diz assim: quando viram a arca da aliança do Senhor. A arca da aliança representava a presença de Deus. A arca do Senhor representava a presença de Deus. Quando vires a presença de Deus, sigam. A arca do Senhor representa a presença de Deus. Hoje em dia, para nós, Igreja, o Espírito Santo representa a presença de Deus. O Espírito Santo está fazendo o que a arca fazia lá. Vou dar só duas palavrinhas acerca da arca. A arca era um assunto tão sério que nem dá para nós brincarmos com ele. Certa ocasião, a arca foi presa pelos filisteus. Os filisteus ainda existem ainda hoje. Eles ainda estão lá. Eles levaram a arca do Senhor. A arca do Senhor causou-lhes uma doença. O chefe deles disse: essa doença é por causa que temos a arca do Senhor aqui. Manda a arca para lá. Fizeram um carro de madeira puxado por uma vaca ou por 2 vacas e levaram a arca do concerto, mandarem as vacas a andar. Não foi ninguém guiando as vacas. A arca chegou ao destino. Quando chegou ao destino, um certo homem, bem intencionado, não era um caminho como nós temos aqui, acho que havia uma cova no caminho e o carro que levava a arca não era conduzido por ninguém, os irmãos podem ler isso na sua Bíblia, deu um tombo, e essa pessoa fez assim para segurar a arca para não cair, morreu naquele momento. A arca representa a presença de Deus, por isso eu expliquei isso aos irmãos.
Não fiquem pensando que nós vamos adorar a arca ou alguma coisa, seja o que for. Até porque os mais espertinhos do mundo correm o mundo todo, todos os cantinhos, para ver se conseguem descobrir a arca. A arca não foi desfeita, a arca existe, mas ninguém consegue descobrir o lugar. Uns dizem que está na África, outros dizem que está na Macedônia, dizem de muitos lugares, mas ela nunca aparece. Agora vamos à continuação. Eu só disse isso aos irmãos para vos esclarecer. Isso não é um assunto assim muito falado entre os crentes. A arca era uma coisa muito importante, foi mandada a fazer por Deus, colocada num lugar, etc, etc. Os irmãos estão lembrados e está chamando a vossa mente quando o Senhor Jesus expirou na cruz, o que foi que aconteceu? Rompeu-se o véu do templo de cima a baixo. Esse templo estava tapando o acesso àquela arca. Era uma coisa extremamente importante, porque não só Deus a mandou fazer, mas obedecer a tanto tudo quanto prometeu acerca da arca. A arca hoje quem é? É o Espírito Santo. A igreja não tem nada a ver com a arca. Estou só explicando porque é que essa arca existe. Muito bem. Eu estava agora no nosso ponto 2 que fala assim, a santificação gera, cria esperança e fé em Deus. Josué afirma que Deus faria maravilhas no dia seguinte. A preparação vem do acontecimento. A preparação vem antes do acontecimento. Vai acontecer uma coisa na nossa vida, e já aconteceu, muito bem, já aconteceu. Mas o Senhor vai nos ajudar, essa provação, o Senhor vai nos ajudar como ajudou a travessia do deserto. O Jordão revela que se estamos prontos para avançar, Deus não permite a travessia ou aquilo que estamos querendo antes do tempo. Quando Deus chama a santificação, está dizendo que o milagre está próximo. Então, cuida do teu testemunho e Deus cuidará de ti. Isso é importante, por isso eu estou repetindo. Quem se prepara com Deus atravessa a situação com mais segurança. Deixe-me ser sincero, eu creio que todos que me estão ouvindo aqui, seja lá onde for, estão em uma situação. Talvez não é mais desejada. Eles davam tudo para sair daquela situação. Uma enfermidade, uma dificuldade, seja lá o que for. Irmãos, isso é o que estou chamando de o nosso Jordão. Confia no Senhor que Ele vai te ajudar a atravessar essa situação. Deus é fiel, mas confia no Senhor. Sem confiar no Senhor, não serve nada. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Os irmãos podem apontar os dedos todos para mim e dizer assim: tu estás confiando no Senhor. Queridos irmãos, todos nós confiamos no Senhor. Mas a palavra diz: confia no Senhor e Ele te ajudará. Pronto, eu deixo o resto com os irmãos. Muito bem. A arca do Senhor representa a promessa de Deus, dizia há momentos. Hoje em dia, para nós, igreja, o Espírito Santo representa a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Disse Jesus aos seus discípulos: eu vou, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Josué não mandou o povo observar o tamanho do rio. Assim, nós não devemos estar muito preocupados com o tamanho do nosso problema, mas Josué mandou olhar para a arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus. Olhar para o alvo certo muda a forma de enfrentar o acontecimento. Para atravessar o nosso Jordão, o nosso problema, devemos olhar para Jesus. A presença de Deus vai sempre à frente.
a arca entrou no Jordão antes do povo. Onde Deus vai, primeiro, o impossível desaparece. A presença de Deus vai sempre à frente, era a arca. Agora é o Espírito Santo. A arca entrou no Jordão antes do povo. Onde Deus vai, primeiro, o impossível desaparece. Seguir a presença de Deus exige reverência e atenção. Havia distância entre a arca e o povo, cerca de 900 metros, para que todos vissem o caminho onde iam andar. Em tempos de decisões que nós temos que fazer, precisamos ver claramente para onde Deus está nos conduzindo. Quem segue a presença de Deus, o Espírito do Senhor, não se perde no meio da travessia, não se perde no meio de sua dificuldade. Terceiro ponto. Todo o Jordão se abre com passos de fé. Esse Jordão está aqui só simbolizando. Isso quer dizer que todos os nossos problemas têm a resolução com passos de fé. Vamos ler. Quando os pés dos sacerdotes se molharam. Isto fala tanto no meu coração, porque eu vou fazer uma referência com os irmãos por causa disso. Eu vou ler aos irmãos, se os irmãos quiserem me acompanhar, eu vou ler aos irmãos no capítulo 3, verso 15, que diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, ou na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Mas agora segue a história no verso 16. As águas pararam-se, as que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe de uma certa cidade. Os irmãos estão percebendo? Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda do Jordão, pararam, e as águas que vinham de cima fizeram um montão de águas. E os que estavam do outro lado correram, continuaram a correr para baixo. O que é que quer dizer aos irmãos? Venha comigo, venha comigo. Está aqui um exemplo maravilhoso. Venha comigo. Podemos nós os dois imaginar o que está acontecendo aqui? Preste atenção. Os sacerdotes estão carregando a arca e aproximando-se da água do rio, que é para atravessar. Irmãos, imaginem isso. Nós estamos carregando o nosso problema às nossas costas e nos aproximamos da hora X. O mar, as águas, não o mar, as águas corriam loucamente, como nós já vimos mais de uma vez. E foi necessário pôr primeiro os pés na água. Eu quero que os irmãos imaginem aqueles homens de Deus, sacerdotes, fazendo o que Deus mandou com a arca às costas, chegando-se para a água, e as águas sempre ali, e o rio correndo loucamente, e eles chegando para as águas, e estão
1 metro desviados, meio metro desviados. O que é que eles estão dizendo ao ouvinte? Meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? O Esther para correr, a ordem deles é para andar, quando eles alegarem os pés, quando estiverem no vosso problema, no princípio do vosso problema, Deus vai ter que ir. Eles tiveram que entrar, eles tiveram que pôr os pés nas águas sem ver diferença nenhuma. É preciso ter coragem, é preciso ter fé. Isso quer dizer que nós devemos ter fé quando oramos ao Senhor. Se o Senhor disse que sim, é que sim. Nós temos que dar um passo de fé. Quando o Senhor viu o passo de fé, as águas pararam e fizeram um montão. O Mar Vermelho se abriu para o povo de Israel passar, mas o Mar Vermelho abriu-se assim ao meio. E uma parede de água, está escrito, e uma parede de água num lado, uma parede de água no outro. O Rio Jordão não foi assim. Ele corria com toda a força. O nosso problema pode correr com a força toda deste mundo, mas Deus tem poder para fazer um montão. Os irmãos já viram um monte de água? Eu nunca vi. É a única vez que aparece na Bíblia. Um montão, as águas continuaram sempre a correr, mas não passavam daquela linha em que os sacerdotes iam, em que a arca do Senhor ia para resolver o problema, abrindo o caminho para o povo de Israel, atravessar para a cidade de Jacob, que fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Isso não interessa para agora, mas esse é o problema. Os irmãos compreendem o que é que nós estamos falando acerca do nosso problema. Nós temos um problema, mas temos que marchar em fé. Quem serei para dizer isso se eu sou o mais fraco de todos? Eu estou falando da palavra de Deus, explicando aos irmãos como é que Deus funciona. Tens que dar um passo de fé. Foi quando eles meteram os pés na água, alagarem os pés, é que o Senhor parou a correnteza de água. Nós lemos que fez um monte de água. Gostava de ver um monte de água. Não é uma parede de água. A Bíblia fala de uma parede de água no Mar Vermelho. Não, ele fez um montão de água para mostrar que o poder de Deus é tão grande, pode fazer um monte de água para salvar o seu povo, para salvar o seu filho, para resolver o seu assunto, para o seu filho atravessar o Jordão que está atravessando, porque é preciso atravessar o Jordão para chegar à terra prometida. Muito bem, esse é o ponto todo da mensagem. Essa mensagem impressionou-me, por isso eu estou falando delas, amados irmãos. Vamos continuar. Estamos quase a terminar. Há uma observação aqui agora. A fé verdadeira move-se mesmo quando o cenário é assustador. Isto é, nós podemos estar num assunto, o nosso cenário pode estar muito feio para nós, pode estar, deixa lá como for, mas se nós estamos com Deus, Deus vai nos ajudar a atravessar o nosso Jordão. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Não, muitos não creem nisso. Eu não ouvi a voz de todos. Gostava de ouvir a voz de todos, mas não faz mal. Amados irmãos, nós, eu e os irmãos, temos que dar um passo de fé para atravessar o nosso Jordão, a nossa dificuldade. Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar nessa tua dificuldade. Deus é poderoso para te ajudar nessa dificuldade. Deus transforma a obediência em testemunho. Deus transforma a obediência em testemunho. O povo, os sacerdotes e o povo foram fiéis e obedientes ao Senhor. Tudo que lhe foi dito para fazer, eles fizeram. Se nós não somos obedientes ao Senhor, nós não vamos atravessar o nosso Jordão. Não, o Senhor quer obediência de nós. Nós temos, sabemos, eu não estou dizendo que não somos obedientes, sabemos, se não sabemos, devemos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos mostre a sermos obedientes ao Senhor. A obediência na Bíblia Sagrada é uma coisa séria. Israel tem sofrido tanto e ainda está sofrendo por falta de obediência.
Ele tem sofrido por falsa de obediência e ele não tem dedos para apontar com ninguém. Cada um é que sabe se está sofrendo ou não. Eu não quero atacar ninguém. Mas tenha muito cuidado, vamos ter muito cuidado de agora por diante, mais do que nunca, para nós. Essa palavra está vindo do trono da graça de Deus. Ele não veio fazer assim, eu vi esconder o meu dedo, mas ele veio olhar para cada irmão. Procura ser o quê? Procura ser obediente ao Senhor. Eu não quero olhar para ti, mas não sejas esperto. Não sejas esperto fazendo o que tu queres. Se não obedeceres ao Senhor, o Senhor nunca te vai abençoar. O rio parou, o caminho abrir-se e o povo passou seco. A paciência é uma planta amarga. Ter paciência para esperar pelas coisas, ouça, é uma planta amarga que dá ou que produz frutos doces. Eu vou dizer mais uma vez. A paciência é uma planta amarga que produz frutos doces. Todo o passo de fé abre espaço para o agir sobrenatural do nosso Deus. Todo o passo de fé que Ele der abre lugar para o agir, para Deus agir sobrenatural na nossa vida. Quarto e último ponto. Estamos quase no fim. As pedras, o Senhor mandou por 12 pedras quando eles iam a meio do Jordão. Uma pedra representando cada tribo de Israel. As pedras estão lá até hoje, lá no meio do mar da Galileia, ou do Jordão, o mesmo rio. Quero para os vossos filhos perguntarem a vocês o que é que aquelas pedras fazem ali. O que Deus faz na nossa vida é importante que fique marcado para ser lembrado, para levarmos a Deus, à nossa família, para a nossa família conosco, levar a Deus por aquilo que Deus fez. Por que é que Deus deu ordem para pôr uma pedra no meio do Rio Jordão, quando eles estavam passando, quando chegavam a meio, ali, 12 pedras, uma de cada tribo? Quando os vossos filhos perguntarem por que é que está aqui, vocês dizem a ele o que é que Deus fez a vocês. Nós devemos devemos ter marcos na nossa vida. Não leva a vida tanto pelo ar assim. Eu estou repreendendo os irmãos, eu não sei porquê. Eu estou falando aos irmãos da parte do Senhor, não leva a sua vida tanto ou leva assim, pensando que sabe tudo, sem saber tudo. As pedras estão ali, os que Deus faz na nossa vida deve ser marcos que ficam na nossa vida para os nossos filhos verem o que Deus tem feito na nossa vida, para que tenham fé para fazer o que os pais fizeram. A travessia do Rio Jordão, eu gostava de estar com meia dúzia de pessoas num quarto sozinho para falar neles com isso. A travessia do Rio Jordão é uma coisa maravilhosa, estrondosa mesmo. Tanto é estrondosa que o mundo não faz caso dela. Tudo que é estrondoso da parte de Deus, o mundo não quer saber. O mundo quer falar daquilo que Ele quer falar, mas não quer falar das coisas excelentes e maravilhosas que Deus faz. Sabes uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa nesta manhã, da parte do Senhor. Deixa o mundo e vira-te para Jesus, para Deus, enquanto é tempo. Porque pode passar o tempo de ser tarde. E quem não entrega o seu coração a Jesus no tempo que deve aceitar, está perdido por a eternidade. Quem é que me escuta, que eu estou dizendo, tens a oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador,
aceita Jesus, entrega-te ao Senhor, porque se não te entregares ao Senhor, não vá para o céu. Só vá para o céu, só é salvo aqueles que entregam o seu coração no Senhor e vivem neste mundo enquanto viver para a honra e para a glória de Deus. Deixa o mundo, sejas obediente a Deus, como será que ele está falando? Deixa o mundo e sejas obediente a Deus, porque amanhã podes te encontrar na beira do Jordão e tu não tens quem te ajude para atravessar o Jordão. Nós que estamos conhecendo isso, amados irmãos, vamos ser obedientes ao Senhor, para que o Senhor resplandeça a sua glória sobre essa igreja e sobre as nossas vidas, como fez naquele momento com o seu povo, chamado povo de Israel. Muito bem, vamos então terminar. Lembrar o que Deus nos fez fortalece a nossa vida para nossas experiências. Quando o próximo Jordão surgir, a lembrança do passado fortalece o nosso coração e a nossa fé. O que é que isso quer dizer? Vamos levar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Vamos lembrar ao Senhor, vamos lembrar do que o Senhor tem feito na nossa vida, porque quando aparecer mais uma dificuldade, nós nos lembramos que o Senhor fez aquilo e fortalece a nossa fé. O nosso Deus é especialista em fazer algo útil e belo de alguma coisa quebrada e sem valor. Se está alguém quebrado e pensa que não tem valor, Deus é capaz de fazer de ti uma estrela, capaz de fazer de ti um servo seu, um marido, uma esposa, de mandar peso, guiado pelo Espírito Santo. Já não é mais guiado pela arca do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, por onde passar brilha a luz. Quem olhar para Ele, olha com respeito, porque está brilhando a luz de Deus. O nosso viver neste mundo é muito sério. Não é só vir à igreja e fazer o que se faz na igreja. É ser obedientes ao Senhor. Quando o Senhor fala ao nosso coração, nós obedecemos ao Senhor o melhor que pudermos. Os rios da nossa vida, as dificuldades da nossa vida serão resolvidas pelo Senhor, daqueles que são obedientes. Acabei de dizer, vou ler mais uma vez, o nosso Deus é especialista em fazer algo útil e belo de alguma coisa que parece não ter valor. Se pode levar a Deus, faça-o. Quem se lembra da fidelidade de Deus anda com mais coragem. Queridos irmãos, vamos ficar de pé neste momento. Vamos orar ao Senhor. Procure o mais possível estar em contacto com o Senhor. Dá lugar ao Senhor neste momento. Pai nosso que estás no céu, estás também aqui neste lugar, Senhor. Estás também em nosso coração. Nós temos ouvido a Tua palavra e também ouvi, Senhor. Ajuda-nos a sermos obedientes a Ti, Senhor. Ajuda-nos a amar uns aos outros. Ajuda-nos a amar a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti, Pai Santo. Sabemos, Senhor, que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós Te louvamos porque chegamos até aqui, Senhor. Nos tens ajudado, tens aberto para o Jordão para nós atravessarmos. Mas quando estivermos outra vez engatados, Senhor, socorre-nos, Senhor amado, e ajuda-nos, Senhor, mais uma vez a sermos fiéis a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a seguir-Te de perto, Senhor. Ajuda-nos a respeitar o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a respeitar a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a entregar tudo o que é nosso a Ti, Senhor. Não é o dinheiro, Senhor. Tudo o que é nosso, a nossa vida, o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a entregar a Ti. Pai Santo,
Que os teus servos saiam daqui abençoados por ti, Senhor, lembrando o que nós devemos fazer constantemente em nossas vidas. Reparta-nos em paz, Senhor, que a tua graça, o teu amor, Senhor, o poder do teu Espírito Santo, meu Pai, e vá com cada um, Senhor, esteja com cada um, Senhor, e o encaminho para a honra e para a glória do teu nome, para a fidelidade e alegria de cada um de nós. Senhor nosso Deus, no nome santo do Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos, e os amados irmãos dizem amém.